Olá, boa noite, Alzira. Ok, pessoal. Boa tarde, boa noite. Aqui em Israel, boa noite para vocês aí, boa tarde para todos os ouvintes. Hoje vamos falar com o tema que eu convidei vocês sobre ecologia e o plantio das árvores dentro de uma visão que a Torá nos ensina, dentro do qual o judaísmo educa. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Agora, por que eu escolhi esse tema? As pessoas podem estar perguntando qual é a lógica de a gente falar sobre isso. Então, por que o judaísmo tem uma abordagem sobre ecologia? Qual é o que está por trás de tudo isso? Então, primeiramente, a gente precisa lembrar uma coisa que, ao longo do nosso um pouco mais de quase um ano, falando em nossas aulas, é, falamos uma aula sobre o Ano Novo judaico, falamos que existem mais de um Ano Novo, né? Falamos que são 4 anos novos, 4 ciclos de ano que se inicia, né? É, falamos do Rosh Hashanah de Tishrei, que é o que a gente começa o Ano Novo tradicional com o toque do shofar, o Rosh Hashanah tradicional, que é o Rosh Hashanah da humanidade, de Adão, é o aniversário de Adão e Eva, podemos chamar assim. Falamos que tem o Ano Novo do povo de Israel, que é o mês de Nissan. O mês de Nissan que vai comemorar a festa de Pessah, a primavera. Falamos de 4 anos novos, aquele foi o segundo. Temos um ano novo fiscal, que é o primeiro de Elul, dos dízimos que tinham, dos impostos que tinham do templo, etc. Tudo isso dava no primeiro de Elul. E tem mais um ano novo, que diz a Mishnah, a tradição oral, que é o ano novo das árvores. Rosh Hashanah La Ilanot. E, curiosamente, ele é um Rosh Hashanah que não é no dia primeiro do mês. Primeiro de Nissan é o ano dos... Começa a contagem dos reis, o ano do nascimento do povo de Israel. E primeiro de Elul, primeiro de Tishrei. E no caso agora, que a gente se encontra no mês de Shvat, é, no primeiro dia, não é o Rosh Hashanah Leilanot, é no dia 15. Vai ser exatamente essa semana, nós estamos agora no dia 11, então daqui a 4 dias vai ser é, o ano novo das árvores. E por que não no dia primeiro? Então, na verdade, tem uma discussão lá no Talmud, por que não no dia primeiro? E dentro das opiniões entre os rabinos, chegaram à conclusão que deveria ser no dia 15 do mês e não no primeiro dia do mês, que tem uma questão de que os frutos devem estar no mercado e não só apenas na mão do proprietário. Essa é uma das opiniões. Mas tem algumas outras opiniões que têm a ver com as datas das festas principais, elas normalmente são sempre no meio do mês. A gente pega Pessah, é no meio do mês, no dia 15. No Sukkot é a mesma coisa. Purim também é no meio do mês. Ou seja, tem algumas das festas que elas são exatamente no meio do mês, que ela tem todo um assunto ligado à lua, que é quando a lua está cheia. Tem algumas ligações com relação à agricultura. Especificamente, a gente se encontra nesse mês, que já é quando já passou mais da metade do inverno, onde as chuvas, que já deveriam ter caído o suficiente para irrigação, já se chegaram. Então, tem algumas lógicas com relação ao dia 15, no qual os sábios decretaram. Então, no dia 15 desse mês, a gente vai comemorar o Ano Novo das Árvores, Rosh Hashanah La'ilanot. É, e aí podemos, então, questionar, então, qual é a importância para um Ano Novo das árvores? Tem Ano Novo do homem, tem Ano Novo dos reis, a contagem dos reis, etc. Até aí tudo bem. E para que ter um Ano Novo especificamente da natureza ou das árvores? Então, a gente aqui vai agora entender o que a Torá quer nos ensinar com relação a toda a parte da importância da árvore, ok? Da árvore e, em geral, dos frutos e da natureza. Então, vamos começar com, primeiro de tudo, as fotos que eu trouxe. Não são à toa as fotos que eu escolhi aqui. É, essa foto que nós temos aqui são as Shivat Aminim, as 7 espécies que temos
citadas na Torá e foram abençoadas. Diz o Pasuk, Ki Hashem Elokecha meviacha el Eretz Tovah, Eretz Nachalei Maim Einot Uteumot Yotzim Babika Ubahar, Eretz Chita Userá Gefen Utená, Rimon Eretz Zait Shemen Udvash. Que Deus trouxe a gente para uma terra boa, uma terra que tem água, que tem vales, tudo mais, montanhas, e continua dizendo, é uma terra que tem a Chita, o trigo, Seorá, a cevada, Gefen, a uva, Tena, o figo, Rimon, a romã, Eretz Zait, a azeitona, o azeite da azeitona, e Dvash da tâmara. O Dvash, é o chamado Silã, é o mel da tâmara. Então, são 7 espécies que a Torá traz como passagens que foram abençoadas na terra de Israel. Essas 7 espécies, a gente vai comentar sobre elas, um pouco sobre o ritual que se faz em Tu B'Shvat e da importância delas. A outra questão, outra foto que eu trouxe aqui, não é somente eu, mas é uma árvore de oliveira especificamente aqui, mas tem uma passagem também na Torá que fala o seguinte, que quando o homem cercar, sitiar uma cidade numa guerra e ele for reconquistar a guerra, diz a Torá, lotashrit etetzah, para não derrubar, como chama em português isso, não destruir a árvore, tradução ao pé da letra, né? Não destruir a árvore, nem colocar nela o machado, lendor halav garzan, para não colocar o machado na árvore, ou seja, não cortar a árvore, que mimeno tuchaloto lotichrat ki adam etz sadeh. Ou seja, para não cortar a árvore, porque você vai precisar comer desse fruto dela, e não cortar porque o homem é uma árvore no campo. E você não está indo sitiando homens, você está sitiando árvores. Então, você é uma árvore do campo, não tem que sair cortando, assim como não tem que sair matando, também não tem que sair cortando árvores. E aqui, então, a gente tem 2 passagens da Torá interessantes, que uma vai dizer que o homem é a árvore do campo, e tem muitas relações interessantes a isso, de que todas as leis que o homem vai adotar, vários costumes que ele vai adotar, estão ligados à questão agrícola, costumes do ritual do ciclo da vida judaico, quando a criança cresce, primeiro corte do cabelo, estão ligadas às questões da árvore. Mas mais do que isso, é saber entender que a educação que a gente tem como ser humano é na base da observação da natureza. Tem uma passagem no Talmud que pergunta se Deus não tivesse entregado a Torá para o povo de Israel, como nós poderíamos viver ligados a Deus. Então, a resposta é que a gente observaria a natureza, observaria toda a natureza, a vegetação, os animais, a fauna e a flora, e com isso a gente estaria aprendendo todas as formas de respeito a Deus e se conectando com o Criador. Então, essa é a coisa mais interessante que a gente tem. Agora, vamos para o que é o Tu B'Shvat especificamente, então. O que é essa data específica que nós marcamos um ano novo e vamos valorizar aqui a natureza? O que tem de tão especial? Então, esse ano novo, como a gente falou, no dia 15 do mês Shvat, onde vai ter uma questão importante para a parte legal. Não é à toa que a gente vai marcar uma data de festa, é porque tem um motivo específico para a parte das leis. Uma vez que temos diversas leis ligadas à parte da agricultura, temos tratados enormes no Talmud sobre a agricultura, então precisamos saber também sobre a partir de quando rege essas leis. Então, vou dar um exemplo para vocês, ok? Então, vou ler para vocês aqui do Ano Novo das Árvores. Opa, vamos pegar aqui o nosso laser pointer, tá? Ok? Tu B'Shvat, então, como o Ano Novo das Árvores, porque vai começar um ciclo de contagem da árvore, ciclo das frutas para essa árvore. Na verdade, essa época do ano, quais são as frutas que começam a ter? Não tem muitas frutas agora exatamente saindo. Na verdade, o que marca essa época é o florescer das primeiras das nozes. Nozes, não, amêndoas. Amêndoas começam agora as flores a saírem, né? Em hebraico, shaked.
Shkedia, a árvore da amêndoa, agora ela começa as suas flores sair, e só depois vai aparecer os frutos. Mas para contagem do ano da árvore, quando você planta uma árvore, você conta o tempo de vida da árvore. Para que é importante isso? Quando ela começa a dar frutos, a gente começa a ter compromissos com o produto final. Então, por exemplo, nos anos tem chamado Maaser Sheni, Maaser Ani, tem o dízimo, tem leis da Orlá, ou seja, um fruto uma árvore frutífera que eu plantei. Os primeiros 3 anos eu não posso tirar proveito, só depois é que eu vou poder tirar proveito, e ainda assim também tenho que dar o dízimo para os sacerdotes, para os pobres, para o Maaser Sheni, para os levitas, ou seja, temos obrigações fiscais, podemos chamar assim, que fazem parte da forma de administrar a sociedade com base nas leis da Torá. Então, esses dízimos, essa forma de dar os nossos impostos, estão ligados também com o tempo de vida da árvore. Então, no primeiro, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, quando ela está dando os frutos, quando eu vou saber a partir de quando eu conto o ano dela? Então, é a partir de Tu B'Shvat. Tu B'Shvat, na hora que a fruta nasceu antes de Tu B'Shvat, ela está referente a esse ano que passou. Ela nasceu a fruta depois de Tu B'Shvat, é o outro ano que começou. É como no ano fiscal, por exemplo, se você fez uma venda no dia 31 de dezembro, então esse valor vai para a contabilidade do ano que acaba em 31. Se você fez a venda no dia 1º de janeiro, vai entrar na contabilidade do próximo ano. Assim é também com as frutas, com todos os nossos dízimos que damos das frutas, dos nossos frutos agrícolas, eles têm o Tu B'Shvat como a data específica de importância. Então, primeiramente, tem um lado fiscal que a gente entende. Mas mais do que isso também, Tu B'Shvat ele representa aqui para a gente um símbolo de conexão, de renovação com a terra. Ou seja, a importância que temos de preservar com o meio ambiente. Se Deus nos colocou na criação original dentro do paraíso, do Jardim do Éden, onde nós só deveríamos tirar proveito das frutas que tinha e das árvores que tinha, era estar em contato com a natureza é um processo de fazer techuvá, de se voltar às origens do paraíso. Então, tem aqui todo um assunto de estar em harmonia com a natureza, conexão com a terra, conexão com o meio ambiente, isso tudo em especial com a terra de Israel, que é a terra prometida, a terra que foi dada às leis. Se vocês lembram quando a gente falou sobre as mitzvot, dividimos elas em conceitos que têm mitzvot que são temporais, de acordo com a data que você se encontra, e tem mitzvot que são atemporais, que não importa o momento, você está sempre obrigado a fazer ela. Por exemplo, não matarás, não importa a hora, não importa o dia. Agora, por exemplo, comer matzah especificamente naquele dia da noite do Pessah. São as mitzvot que são temporais e as aquelas que são atemporais. E também falamos que tem as mitzvot que são relacionadas à tua localidade, se você está na terra de Israel ou se você está no Japão ou no Brasil ou se está em qualquer outro lugar do mundo. Então, tem leis que elas não têm obrigatoriedade quando está fora da terra de Israel. A princípio, todas as leis agrícolas elas estão ligadas apenas à terra de Israel. As leis estão ligadas ao templo, apenas à terra de Israel, quando o templo existe. E assim, parte das nossas divisões que a gente falou, as categorias das nossas mitzvot, dos nossos mandamentos. Então, a conexão com a terra de Israel ela é também ligada à parte legal. E tem mais do que a questão legal, tem aqui uma questão que muitos dos nossos filósofos vão dizer que o povo de Israel ele está relacionado à terra de Israel igual o peixe com a água. Ou seja, um peixe fora d'água não consegue viver, né? E assim o povo de Israel fora de Israel não consegue viver. Aí vocês podem me perguntar, mas como assim o povo de Israel vive fora de Israel já 2000 anos exilados e ficaram espalhados pelos 5 continentes, etc. Então, primeiro que é certo que saíram e ficaram exilados, mas sempre teve um número muito pequeno de judeus vivendo em Israel, em todas as épocas. Em todas as épocas sempre tinha um número muito pequeno de judeus que viveram em Israel. Isso número um. E dois, o fato de viver fora de Israel, eles montaram, na forma de pensar, os judeus montaram no exílio
um corpo diplomático, igual uma embaixada de Israel em cada comunidade, que eram as sinagogas. As sinagogas eram como se fossem uma representação diplomática de Israel e mantinham o elo 3 vezes por dia, rezando: voltaremos para Jerusalém, voltaremos para Jerusalém, e rezam virados para Jerusalém. Ou seja, podem ter saído fisicamente, mas não mentalmente. Mentalmente continuavam em Israel, com todas as suas orações voltadas para Israel, tudo preparado para o momento de estar de volta para Israel. Ou seja, talvez fisicamente estavam temporariamente fora de Israel, mas isso manteve eles vivos, a conexão com Israel. Isso foi o que fez o povo de Israel sobreviver no exílio e voltar para a terra de Israel e ser soberano na terra de Israel. Então, isso é bem interessante. Mais um ponto sobre a data de Tu B'Shvat, também do prisma místico, né? Na Idade Média, onde se desenvolveu bastante a Kabbalah. A Kabbalah é um tema que a gente ainda não abordou bastante, mas tem assuntos interessantes e iniciado pela tradição com o Rabbi Shimon Bar Yochai, lá no século II, mas vai se popularizar na Idade Média, a partir do século XIII, XIV, vai começar a se popularizar, na Espanha em especial, e depois aqui em Israel também, em Tzfat. E nesse período, a festa de Tu B'Shvat ganhou um conceito, ou assim, um significado mais esotérico, místico, e os cabalistas aqui do norte de Israel, da Galileia, da cidade de Tzfat, eles organizaram uma coisa chamada Seder Tu B'Shvat. Estou com o meu livrinho aqui em mãos, que é como se fosse uma Haggadah de Pessah, como nós em Pessah fazemos um Seder de Pessah, uma ordem, e temos a nossa Haggadah de Pessah, o livro de Pessah. Existe também um livrinho desses para o Tu B'Shvat, que é como se nos preparássemos para essa noite, fazer uma noite de jantar com uma ordem específica, com leituras bíblicas, com passagens talmúdicas, com passagens místicas, com um pouco de música, e com degustação das espécies de alimentação, em especial das 7 espécies de Israel, mas não somente das 7 espécies de Israel, também de outras espécies frutíferas, uma vez que estamos falando de uma festa que se comemora o aniversário das árvores e das frutas. Então, não apenas as 7 espécies, mas todos os outros tipos de alimentos que tenham alguma coisa que a gente pode aprender deles para a vida. Então, isso é uma das coisas curiosas que temos. Entre elas, então, se come muitas frutas, frutas secas bastante, damasco, nozes e amêndoas, e tudo isso se costuma fazer nas nossas casas, nas cerimônias das comunidades aqui em Israel. Na diáspora, um pouco ficou afastado essa festa, por uma questão muito lógica. É uma festa que está ligada à terra, uma festa que está ligada às raízes, com a agricultura. E o povo judeu, no exílio, pouco teve contato com a agricultura e com as raízes de terra, porque estavam exilados e nômades e expulsos de país em país, de continente em continente. Então, essa festa não ganhou na diáspora um conceito muito forte, muito popular, apenas talvez a partir do virada do século XIX para o início do século XX, com o início do movimento sionista, e isso vai ter outra característica, e a gente logo, logo vai estar falando dela. Então, a festa de Tu B'Shvat, que está basicamente relacionada com as questões legais, das leis específicas sobre os nossos frutos da terra, para todos os impostos, que a gente pode chamar assim, né, dos primeiros 3 anos, depois as regras para os quarto e para o quinto ano, etc., para os dízimos. Então, todas essas medidas eram importantes saber o início do ano. Isso é basicamente. Vamos dar mais um zoomzinho aqui para vocês verem. Opa. Aqui. O Midrash, de novo, o Midrash faz algumas referências interessantes. O Midrash, que a gente já explicou para vocês na literatura, é a literatura lúdica que a gente pode ter sobre a interpretação da Torá, né? Então, ele explica também que é como uma renovação, assim como a árvore, nesse período ela está se renovando, assim a nossa vida também vai se renovar. A Kabbalah explica isso, trazendo como Etz Haim é a árvore da vida,
né? Ou seja, cada um de nós, na representação divina, na parte da Kabbalah, temos uma árvore da vida, somos divididos, cabeça, membros, tudo como um corpo, é como se fosse uma árvore da vida, conectado entre céu e terra, uma conexão direta. Temas da Kabbalah que a gente vai abordar talvez numa outra aula. Hoje vamos só focar na parte das festas. É, então, vamos continuar. O Seder de Tu B'Shvat, que foi introduzido então pelos cabalistas, hoje algumas comunidades, mesmo as não cabalistas, não místicas, elas fazem isso nas comunidades, em especial depois do movimento sionista, porque acrescentamos a essa festa apenas mais um significado, o significado do plantio de árvores. Se a gente fala que é o aniversário das árvores e a gente conta os anos das árvores, então também tem o seu momento de produzir novas árvores. Então, o plantio das árvores, das mudas, se escolheu essa data específica no início do movimento sionista. Por quê? Porque a origem do plantio das árvores ela vem já de épocas bíblicas, quando cita na Torá que o povo de Israel, quando entrar na terra de Israel, eles vão plantar uma árvore frutífera, ou seja, tem mandamentos de se plantar árvores frutíferas. Parte de leis, como eu tenho obrigação de colocar o tefilim, a obrigação de comer o kasher, é o meu mandamento com Deus. Deus também fala, quando você entrar em Israel, tem um mandamento de plantar árvores frutíferas. E não frutíferas também, porque tem outros motivos. Você tem um que é para alimentação, outro que é para você embelezar a cidade, outro para você produzir, para ter as madeiras futuramente para uso das madeiras. Então, tem uma obrigação com relação ao plantio das árvores. E isso daí tomou força maior a partir do movimento sionista, quando o povo de Israel veio para Israel, e quando veio para Israel, essas leis bíblicas passam a ter mais valor. Ou seja, enquanto o povo estava no exílio, essas leis não estavam valorizadas, não estavam com validade, estavam vivendo fora. Então, no ritual dessa noite de Tu B'Shvat, as pessoas costumam sentar à mesa, comer os frutos de Israel e falar sobre Israel e o significado de cada uma dessas espécies, os seus significados do ponto de vista místico. Tem alguns que eu posso assim contar para vocês de curiosidade. Primeiro de tudo, com relação à romã, por exemplo. A romã, que é um fruto que a gente usa em Rosh Hashanah e vai ter a representação de, quando você abre a romã, tem muitas sementes, muitos carocinhos, né? Então, de multiplicidade, de um potencial enorme que a gente fala para termos os méritos, né? Mitzvot, que os nossos méritos, nossas boas ações sejam como os grãos, como os carocinhos da romã, como as sementes da romã, né? Mas mais do que isso também, a romã ela vai também nos trazer uma alusão muito interessante, que é o seu formato. Se vocês olham o formato da romã, vamos ver o desenho da romã. Se vocês lembram como é uma romã, aqui tem uma romã. A romã tem uma coroazinha aqui em cima. Essa coroazinha daqui é representada como o Keter na Kabbalah, o Keter que representa também o reinado, a coroa, e a gente fala sobre coroa em vários momentos da nossa tradição, coroa do bom nome, a coroa da Torá, e a coroa de Deus, a ideia de que nós coroamos Deus e ungimos Deus como nosso rei, e a gente fala isso no Rosh Hashanah, né? Hashem Melech, Deus é o nosso rei. Então, o romã ele vai ser o fruto que vai nos trazer também essa alusão de coroar Deus nesse momento, né? De que nós utilizamos das suas sementes para mostrar o potencial que temos, a nossa multiplicidade. Da mesma maneira também o azeite da oliveira, a gente utiliza ele também como uma alusão para mostrar sobre a nossa relação
do povo de Israel, de um povo que não se perde, né, não se mistura com o paganismo, que não trai o paganismo, não idolatra, né, se mantém fiel a Deus, e é como o azeite fica com relação a todos os outros líquidos, ele não se mistura com os outros líquidos, né? Então é isso que Deus pede do povo de Israel, que sejamos uma nação de sacerdotes. Então tem toda essa relação que a gente retira de cada uma dessas espécies, né, o seu significado do seu aspecto como ele é na natureza, e trazemos um significado espiritual. Então, além da gente comer, não somente comer e se degustar, né, é, apreciar do sabor e do aroma das frutas, mas a gente também procura entender o seu significado mais místico, né? O trigo e a cevada que nós conhecemos, o trigo como o principal alimento, o alimento básico da vida, que é o pão, né? E também vai nos trazer alguns ensinamentos muito interessantes, que em hebraico a palavra pão, lechem, ela vai estar ligada a um verbo em hebraico que é de soldar, soldar, fazer solda, se conectar. A ideia de que o pão nos conecta, né? É, o pão nosso de cada dia, como a gente costuma dizer, né? Ou a motzi lechem min haaretz, né? Que se tira o pão da terra. Agora no deserto, o povo, a gente está lendo o trecho do povo saindo do Egito no deserto, essas semanas agora na Torá, no Shabat, a gente fala do maná, o pão que caiu do céu, né? Então, o pão, o alimento em si, é o que nos conecta, é igual uma solda, que nos conecta com o Criador, nos conecta com a nossa vida espiritual. Se a gente faz greve de fome e para de comer, né, comer e beber em geral, o resultado é que a gente desconecta, né? A gente sai da solda, a gente se separa, ou seja, desencarna, na verdade, né? O espírito e o corpo se separam. Então, o pão, ele é o que faz o alimento, serve de alimento para a conexão do nosso corpo com o espírito, né? Então, comer trigo, né? O pão em si, é, não é uma coisa apenas para se empantufar e para se dizer, pela gula, mas sim tem um assunto de comer o pão para se conectar com Deus, ou seja, de uma forma espiritual. Ou seja, o comer é algo espiritual, não vivemos para comer, não vivemos para comer, nós comemos para viver, né? Esse seria o dito, né? Então a gente come na nossa forma de entender que estamos nos conectando através do trigo, conectando com o Criador. E assim cada uma das espécies, seja a ritá, que curiosamente quando falamos de Adão e Eva, que comeram do fruto proibido, então tem uma discussão entre os sábios do passado no Talmud, que fruto era esse? Logicamente não é a maçã que se popularizou, mas ficaram se discutindo entre os sábios que fruto poderia ser. Uns falavam que podia ser o figo, outros falam que podia ser o etrog, e tem algumas opiniões que falam que era a ritá, que era o trigo, né? O pão. Não o pão, né? Mas o trigo, do trigo para se fazer o pão. É, bom, o plantar das árvores, como nós falamos, se tornou uma forma de comemorar nos dias de hoje, depois que os judeus voltaram para Israel, nos últimos 150 anos, com o movimento sionista, mas no mundo judaico isso se propagou através das escolas, e o chamado Kerem Kayemet, que é um dos braços da organização sionista, que faz a manutenção, que é compra de terras e plantio de árvores, trouxe esse conceito de plantio de árvores em Israel para o mundo afora. Judeus da diáspora pelo mundo afora, nos últimos 100 anos, tinham uma caixinha de cofrinho de moedas, aonde colocavam todo dia, toda semana, as famílias, as escolas, suas moedinhas, seu cofrinho, e no final do ano isso se mandava para Israel para comprar árvores e fazer o plantio de árvores aqui em Israel. Isso se tornou parte da consciência do povo de Israel, e normalmente quando era feito esse plantio, na data de Tu B'Shvat,
Então as escolas saíam aqui, os movimentos kibbutznianos, o pessoal agrícola iam todos plantar árvores. Hoje em dia continua sendo uma data específica que saem para o plantio, não só nessa data. Até curioso dizer, porque se a gente fala que é questão ecológica, o mundo inteiro sofre um processo de desmatamento, etc., etc., e aqui em Israel, curiosamente, a gente tem, tirando no período das guerras, que a gente sofre muito com as guerras, nas guerras tem queima de florestas, né? Normalmente as guerras, lamentavelmente, sofremos com os nossos inimigos que lançam foguetes, etc., sempre em qualquer lugar, sem direcionamento, sem nada, e lamentavelmente isso cai às vezes em florestas e queimam árvores, mas tirando os anos de guerra, normalmente, temos anualmente, no final do ano, mais árvores do que no início do ano. Ou seja, durante o ano tem um ciclo de plantio de árvores que faz com que todos os anos, ao encerrar o ano, temos mais árvores do que quando começou. Para ter uma noção do quanto isso é impactante, se falava há 80 anos atrás, 70 anos atrás, quando nasce o Estado de Israel, diz que Israel é um país que tinha 70% de deserto, 70% de deserto na região do Negev, etc., e hoje se fala de 60%. Ou seja, 10% foi já arborizado, essa é a palavra, em português me fugiu. Então, nesse período de 70 anos, Israel comeu 10% do deserto. Enquanto que no mundo o deserto aumenta, aqui em Israel o deserto diminui. Então, os plantios que são feitos aqui, tanto pela questão da mitzvah, da questão da religiosidade que tem, de que plantar árvore é uma mitzvah, faz parte de um mandamento religioso, e seja pela questão de uma arborização e um reflorestamento para uma vida saudável, para uma vida boa. Então, isso tudo faz parte de um processo que é dentro da educação do povo de Israel. E também aproveitam nessa data, onde se faz coleta, como a gente falou, essa coleta de caixinhas de caridade, de moedas, né, para fazer a coleta e comprarem aqui mudas de árvores e projetos ecológicos, etc. Que em épocas como temos essas, normalmente de guerras, normalmente não, né, mas quando temos essas guerras, então, tem um processo que precisa de tirar as árvores queimadas e reflorestar. Então, tem aqui um trabalho que é um trabalho que, logicamente, que tem um custo, né? Temos aqui o Ministério do Meio Ambiente, temos também a Fundação Kerem Kayemet, onde elas atuam especificamente com isso, com o reflorestamento, e quando as árvores estão queimadas, tem que se arrancar elas para cair, tem todo um processo de cortar elas para que se possa reflorestar. Lamentavelmente, isso acontece no mundo inteiro, tem esses incêndios, etc., aqui também, mas com tudo isso, nós temos a consciência do reflorestamento, e isso é parte das mitzvot que a gente tem dentro dessa festa específica, que é a festa de Tu B'Shvat. Então, esse lado de religiosidade, junto com uma harmonia, né, de uma sociedade viver de bem com a natureza, isso cria uma festa que ela vai ter conotações para qualquer tipo de público diferente. As pessoas mais ligadas à religião, as pessoas menos ligadas à religião, elas acabam se encontrando em algo que é comum. E é exatamente isso que a gente fala, que estar em contato com a natureza, falam alguns dos nossos sábios do início do século XX, o Rav Kook, por exemplo, fala que estar em contato com a natureza é uma parte de um processo de retorno, de voltar às raízes do judaísmo, né? Às raízes, ou se conectar com Deus. Então, todo o processo de preservar a natureza, preservar a ecologia, o plantio das árvores, cuidar da natureza em geral, seja o planeta, todas as bandeiras que a gente conhece, Greenpeace, etc., etc., se a gente faz isso de forma honesta
e não política, se a gente faz isso de forma a preservar de verdade, a gente está buscando uma qualidade de vida melhor. Uma qualidade de vida melhor nos conecta com o Criador, nos tornarmos pessoas melhores e boas. Quando eu falo não politizado, é porque muitas vezes usam ONGs e etc. para politizar e às vezes desvio de verbas e outras coisas mais. Então, procurar das formas mais corretas de cuidar da natureza. Quando a gente faz isso, então a gente se conecta com o Criador. Então, Tu B'Shvat é uma celebração que ela tem multifacetas, né? Como a gente tem aqui escrito, que ela vai ter tradições diversas. O bacana que tem nessa festa é que ela pode abordar desde a parte do judaísmo mais simples, mais popular, até o mais místico da Kabbalah, o mais esotérico. Ou seja, abre portas para as pessoas se aprofundarem, investirem nesse estudo e fazerem reflexões. Provavelmente nas comunidades judaicas do mundo, essa semana, quando tivermos a festa de Tu B'Shvat, que vai ser na quarta-feira de noite, as pessoas provavelmente vão estar convidadas, ou os centros comunitários, as sinagogas vão estar abertos para pessoas frequentarem, assistirem, participarem de uma noite dessas, onde se costuma além da comida, também vai ter falas. Os rabinos e os porta-vozes vão estar falando e contando, explicando sobre essa importância que temos das festas. Logicamente que junto com isso muitas músicas, porque muitas músicas foram escritas, sejam elas medievais, sejam elas modernas, foram escritas com o intuito de enaltecer essa data festiva. Continuando, a gente tem aqui que essa questão de plantar árvores, como eu falei, algo que ficou popular com o início do movimento sionista, com os judeus voltando para a terra de Israel, mas isso vem de uma origem muito antiga. E a origem antiga é desde a época bíblica, quando o povo vinha para Israel, eles vinham para plantar árvores quando chegavam na terra de Israel. Mas não só plantar, tem um assunto também de não, que é proibido também de matar as árvores, né? Então, no livro de Deuteronômio, o Devarim, que é o quinto livro do Pentateuco, fala aqui, que quando você chegar numa cidade, você não vai destruir a árvore, né? Ou seja, por mais que a gente às vezes pode precisar da madeira para alguma coisa, então a gente, por exemplo, não vai destruir árvores frutíferas, vai ter árvores específicas que a gente vai plantar para o uso da madeira e não com o conceito de e não com o conceito de matar árvores a troco de nada. Então, a gente tem aqui a obrigação de plantar uma árvore, que já tem lá no livro de Vaikra, e tem outras passagens também, quando vier para Israel plantar árvore frutífera. Temos uma proibição de Bal Tashchit, isso é uma lei que ela é muito severa. Aprendemos muitas coisas aí, até mesmo de Noé, o conceito de não desperdiçar. O desperdício é uma transgressão dentro da lei judaica. Se procura ao máximo com cuidado de não desperdiçar as coisas que são produtivas, seja água, seja fruta, seja alimento, o que for, né? Então, nada se desperdiça, e a gente tem essa consciência aqui em Israel, tanto pela questão judaica como pela questão do país em si, de cuidar. A gente vê o quanto que se esforça para não se gastar água, o pouco das águas que tem no país e os sistemas de gotejamento e de irrigação, tudo para que se possa ter uma vida saudável com o pouco do recurso natural que temos. Então, temos uma mitzvah como essa de plantar árvores, que se torna uma mitzvah ligada à questão temporal. Plantar árvores em Atibaia é muito bonito, mas não é uma mitzvah. É bom para estar em contato com a natureza, é bom para, como a gente falou, nos trazer de volta a nossa conexão com a natureza, com o Criador, com Deus, nos aumenta a nossa espiritualidade, mas não é uma mitzvah ligada à terra de Israel, ok? Isso especificamente aqui, apesar da questão de não termos mais o templo ainda, né, para fazer os impostos ou os dízimos, o quinto ano, etc.
a gente preserva essas leis e faz isso em forma não mais para o templo, fazemos isso em forma de doação, ou seja, retiramos os masrot, os dízimos, e nós damos isso para instituições de caridade, para pessoas carentes, para pessoas idosas, para pessoas que estão com carência, vai para uma instituição de beneficência, e dessa forma, sem o templo, a gente pode preservar essa mitzvah. Então, hoje em dia, dentro de Israel, mesmo num estado que podemos chamar laico, não religioso, é um estado moderno, a gente preserva todo, tem um ministério inteiro que cuida disso, sobre a recuperação ambiental, sobre reflorestamento, sobre despoluição. Tudo isso faz parte de uma visão que ainda antes de nascer o Estado de Israel, essa fundação do Kerem Kayemet Israel, que é um braço da Organização Sionista Mundial, ela já faz isso e já há mais de 100 anos, ou seja, despoluíram os rios que estavam poluídos aqui na época do Império Otomano e se trazia árvores para plantios para sugar, drenar os pântanos que tinham. Depois descobriram que os pântanos eram por poluição dos rios, e aí despoluíram mais rios, e aí foram se preparando para trabalhar e recuperar árvores históricas. Então, por exemplo, trouxeram mudas para reflorestar aqui de tâmaras e outros lugares do Oriente, porque aqui é uma região que passou por outros impérios que destruíram toda a região. Então, recuperar as espécies diversas que tinham de plantios aqui, de tâmara, de romã, de tudo. Então, isso faz parte de um processo que, ao longo desses mais de 100 anos do movimento sionista, o Kerem Kayemet, ele cuidou disso. Então, a gente, nesse dia específico, as escolas se movem, as comunidades se movem e fazem um trabalho de estar em contato com o processo da natureza e do reflorestamento. Do ponto de vista espiritual, como a gente falou, a gente tem uma carga muito forte de cuidar das raízes. A gente sabe que as raízes têm aqui a árvore tem uma conexão, um simbolismo muito forte para a questão religiosa, porque quando nós falamos de alimentar raízes, né, estar em contato com as nossas raízes espirituais, a nossa origem, da onde vieram nossos pais, nossos avós, tudo o assunto de raízes, né? A mesma coisa são as árvores. Árvores com raízes profundas são árvores que elas conseguem é, se sustentar perante grandes tempestades. Então, imaginem vocês, ventos, etc., etc., e muita chuva e muito vento, etc., e pode levar uma árvore embora, né? Agora, uma árvore que tem raízes profundas, uma árvore que tem raízes saudáveis, ela vai sustentar. No inverno pode vir, tirar folhas, pode deixá-la bem sequinha de folhas, mas ela está com suas raízes fortes, seu tronco duro, e vai preservar e vai sustentar, e quando vier a primavera, ela está lá. Agora, se a árvore tiver raízes fraquinhas, nada profundas, então um vento vem e derruba a árvore. E isso não é apenas de árvore que a gente está falando, né? A gente entende que isso tem a ver com a nossa vida também, né? Por isso que Adam Etzasadeh, que o homem é como uma árvore no campo. O homem é como uma árvore no campo, o homem precisa de raízes, o homem precisa estar conectado à sua fonte de vida, ele tem que ter raízes profundas, ele tem que estar sendo hidratado, irrigado. A água é a fonte da vida, a água, a gente costuma falar isso muito, a água é a Torá, os nossos ensinamentos. Então, estar conectado com a água e com as raízes dentro da terra, sendo bem tratado, isso faz com que a árvore vai crescer, vai dar suas flores inicialmente, depois seus frutos, e vai poder dar para as pessoas desfrutarem do seu aroma e do seu sabor. Assim é a nossa vida, o ser humano, quando ele cresce e cuida das raízes e se hidrata, né? Se irriga bem, ele pode crescer de maneira saudável, pode dar flores e frutos, né? Que vão dar continuidade à sua vida para as gerações seguintes. Então, essa é a ideia que a gente tem com relação à festa de Tu B'Shvat. É, logicamente que, opa, logicamente que a gente tem aqui, simbolicamente, um conjunto de árvores que é a Shkedia, as amêndoas, porque é justo nessa época. E ela é um exemplo clássico de que primeiro vêm as flores e depois vêm os frutos, como em muitas das árvores. E assim somos nós. A gente cresce, a gente floresce, a gente mostra tudo o que a gente tem de belo,
e depois temos os nossos frutos, os nossos filhos, e vão dar continuidades às gerações posteriores. Desses frutos vão ter as sementes que vão ser replantados e novas árvores. Então, simbolicamente, essa árvore da shkedia, da amendoeira, ela é o símbolo de Tu B'Shvat, por mais que falamos de todas as frutas e 7 espécies de Israel e todos os outros tipos de frutas que a gente pode trazer significados, acaba sendo a amendoeira, a fruta escolhida para a festa, para a musiquinha da festa. E tem outras também, tem algumas outras que são tratadas no Talmud, que a gente pode agora trazer de lembrança pela lição que vai nos ensinar da sua história. Como a gente falou, cada fruta vai trazer uma lição, mas o símbolo principal de Tu B'Shvat vão encontrar dentro da amendoeira. Outra das espécies que é bem típica que a gente coloca em hebraico é chamado haruv, ou em português chamado de alfarroba. É uma árvore que também diz a tradução, diz a tradição, né? O Talmud traz de que uma passagem de que um sábio de idade, um senhorzinho chamado Roni Ameagel, ele estava lá no caminho e ele viu um homem plantando a árvore da Haruv e perguntou para quanto tempo você acha que vai ter esses frutos daí da árvore que você está plantando? E ele falou, 70 anos vai durar, vai chegar o tempo das frutas chegarem, né? Vai levar do plantio até as frutas saírem. E aí ele falou, ué, rio dele, você vai tá vivo daqui a 70 anos para colher desses frutos? E ele respondeu, não, não. Assim como eu encontrei no mundo essas árvores já com esses frutos para comer, então eu estou plantando para que os meus netos possam comer, né? Ou seja, para os meus filhos e netos, para que eles possam tirar proveito. Então, na verdade, quando a gente planta uma árvore, e esse é o haruva, é a alfarroba, é uma árvore que tem um longo tempo para dar os seus frutos, mas ele simboliza exatamente a mensagem que é de que a gente investe não para agora, né? Diferente dos políticos que às vezes investem só para a sua gestão, quem trabalha na agricultura, a gente investe não para essa gestão, a gente investe para os nossos netos, né? A árvore que vai agora começar, ela vai dar frutos e vai ter suas sementes e vão dar mais frutos para as próximas gerações, né? Muitas pessoas, às vezes, de forma errônea, chamam a tamareira, a fruta da tâmara, como a árvore dessas que demora 70 anos, mas é um erro. A árvore da tamareira, bem menos. Ela, depois que já a mudinha já foi colocada, ela em 3, 4 anos está dando frutos, então não é 70 anos. Essa haruv, assim é dito que ela leva 70 anos para dar frutos. Já vi árvores de haruv no mundo, então é realmente uma coisa que vale a pena comer. Não há em muitos países que tem essa árvore do haruv, alfarroba, mas se eu descobrir onde tem no Brasil, eu posso indicar a vocês. Ok, pessoal. Então a gente vai terminando hoje com esse nosso bate-papo sobre a festa de Tu B'Shvat e vamos comemorar então nessa quarta de noite. Todos estão convidados a procurar nas suas comunidades um lugar para participar em festa. Se não tiverem dentro da comunidade, podem encontrar em famílias um momento especial para comerem as espécies de frutas que temos no mercado. Se vocês têm frutas de Israel, melhor ainda. Se não, as frutas do mercado e procurarem estar conectados com a natureza, que esse é o propósito dessa festa que a gente vai ter. Ok? Muito obrigado por hoje. Semana que vem vamos estar juntos novamente. Ok? Eh, Em Teresópolis, Alzira, você achou tamareira? Sim. Cláudia, bem-vinda. Bom, a verdade é que tem tamareiras de Israel e dos países do Oriente aqui, que se encontram no Brasil, e é também uma das espécies bem populares para comemorar na festa de Tu B'Shvat. Vale a pena. Se vocês quiserem, depois eu posso também mandar, tem uns links que posso mandar para vocês, de vários significados de cada uma das espécies, e em um momento oportuno para refletir sobre a natureza e sobre a ecologia. Tá bom? Eu mando no grupo para vocês.
Ok, então, pessoal, uma boa noite e boa semana para vocês. Um abraço.